Chegamos ao momento do nosso estudo. Neste livro já estamos na nossa quinta aula hoje. Essa apostila é uma das primeiras apostilas que eu fiz em curso com o nosso apóstolo sobre este tema, os quatro mundos. Minha palavra de gratidão mais uma vez pela sua vida, como sempre faço. Deus não precisaria de mim se não existissem pessoas, talhadas por Ele com essa sede e fome, não de pão e de água, mas da palavra. Então, eis-me aqui, e a minha palavra de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana, pela confiança em meu chamado, de abrirem o altar apostólico numa terça-feira para eu estar aqui ministrando a vidas tão importantes, com o culto, com esta finalidade tão importante, tão abrangente, uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Eis-me aqui, digo como o apóstolo Paulo disse à igreja dos Coríntios, não eu, mas a graça de Deus comigo. Oremos, Pai amado e bendito, obrigado Jesus, pela Tua graça sou o que sou, estou aqui submetido ao trono da Tua graça, ao manto que cobre este ministério, manto apostólico e profético, a visão que Tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. Fala aos nossos corações, usa-me, a minha suficiência vem de Ti. Amém, amém e amém. Nosso tema, os quatro mundos. Você hoje vai pegar comigo a partir da letra C, aí do número 3, nós estamos falando da organização do mundo Ocumene, mas a gente vai sempre nessa narrativa nossa hoje também mostrar os outros mundos, porque não dá para você deslocar toda o assunto, ele vai estar sempre interligado. Então, você vai ter também uma pincelada, claro, sobre essa organização em todo momento. A gente começa aqui na letra C com esse versículo de João 15, 19, quando diz, dele vos escolhi. Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Então, aqui, nós estamos falando da organização do mundo Ocumene. Como foi a organização do mundo Ocumene nesta terra? O Senhor nos escolheu. E aí é interessante dizer, se vós fosseis do mundo, aí você tem que pensar, gente, não parece uma contradição? Primeiro lá em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, aí dá uma confusão na mente do povo tradicional, que fica, não, é para todo mundo, olha, Deus amou o mundo todo, Deus amou todo mundo. Então aqui, se nós fôssemos aqui, colocar como nos originais, nós diríamos, se vós fosses do cosmos, o cosmos amaria o que era seu. Como todavia não sois do cosmos, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo, e aí eu poderia usar tanto o cosmos, mas mais puxado para o aion, vos odeia. Por quê? Primeiro temos o mundo aion, que é o mundo dos perdidos, e esse nos odeia. E esse mundo é 1/3, 2/3 são salvos. Então tem 2/3 em carne, salvos, e 1/3 do aion. Além disso, também no mundo espiritual, tem espíritos, 2/3 salvos e 1/3 de perdidos. Isso gera o que também uma esfera do império das trevas, que Paulo disse, já opera. Temos o mundo, cosmos, que é a quem ele se refere, dele vos escolhi, que é a estrutura dessa organização, digamos, para que a Terra funcione. Tudo isso faz parte do mundo cosmos. E, biblicamente dizendo, mais voltado ao planeta Terra. Então, aqui na Terra, tudo o que nós podemos tocar, o que nós podemos ver, a gente vai chamar de cosmos. Tudo que é tangível faz parte do cosmos. E tudo que é espiritual, por isso que até na nossa vida financeira, quando a gente transforma o dinheiro em semente, é Ocumene. Olha só, diga o dinheiro é cosmos, a semente é Ocumene. Só o povo de Deus pode transformar dinheiro em semente, você está entendendo? Então, a gente quando começa a entender isso tudo, a gente começa a entender o que os nossos privilégios. Jesus disse, dele vos escolhi. E aí quando ele diz, dele vos escolhi, ele está falando do mundo Ocumene, da organização do mundo Ocumene. Lá na página 37 do livro, o apóstolo usa João, capítulo 10, 1 João capítulo 2, versículo 2. É ele
a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso dá uma confusão na vida das pessoas tremenda, amados. Acontece que nessa fala aqui, João estava se referindo ao grupo, às pessoas, aqueles que estavam ao alcance da sua voz, e aos do mundo inteiro. Mas que mundo inteiro é esse? Você vê que nós estamos em 123 países, pelo enlace europeu, juntando, temos programações diárias. Então, muitas vezes eu digo a vocês, olha, nós temos aqui a nossa sede, mas também temos o mundo inteiro. Que mundo inteiro é esse? Que nos acompanha, que vão sendo cortados, pessoas que a gente às vezes nunca vai conhecer nessa vida, como disse o nosso apóstolo na nossa convenção, são aquelas pessoas do mundo ocumene, não propriamente o mundo inteiro. Aqui diz o apóstolo, fazemos parte, nós do mundo ocumene, pertencemos a um mundo livre, que é o da salvação. Fazemos parte de um povo pelo qual Cristo se ofereceu em sacrifício para perdoar-lhes os pecados. Aí ele cita também Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Quer dizer que ele não tirou os pecados de todos, ele tirou os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. É claro que se nós não entendermos a Bíblia com esta revelação, e olha que este livro aqui foi uma tese que o nosso apóstolo defendeu, que as pessoas que votaram unânimes nesta tese dele, ficaram maravilhadas, disseram, realmente, nunca ninguém explicou isso dessa forma. Como esse homem achou isso aqui, né? Está tudo na Bíblia, aprove a Deus revelar isso ao nosso ministério. Então, Romanos capítulo 5, versículo 6, diz, porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É outra confusão. Por que ele fala ímpios? Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais, você está vendo? Entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele morreu, o religare, o sacrifício. Tem gente que cultua a cruz, tem gente que diz a cruz, tem gente que cultua João Batista. Amados, a cruz não teria valor nenhum se o sangue que foi derramado naquela cruz não fosse o sangue de Jesus, no que tange a nossa salvação. Morte de cruz, meus amados, tiveram outras. Pedro ainda foi de cabeça para baixo. Cruz por cruz era o castigo. A cruz significava quando a pessoa cometia algum delito que infringisse, a lei mosaica, era uma de heresia, alguma coisa assim. Então, morte de cruz, morte de maldição. E eles, por não acreditarem que Jesus era o Filho de Deus, foi condenado à morte de cruz. Porque, irmãos, castigo por castigo, Tiradentes, desculpe, talvez tenha sido bem pior. Pense comigo. A nível humano, camarada ser arrastado, depois ser quem estudou história aí sabe disso. Tiradentes, amados, o cara foi arrastado, foi cortado, exposto em praça pública, foi uma morte exemplar, uma coisa. Talvez, falando fisicamente, teria sofrido mais. Agora, ninguém sofreu como Jesus neste mundo e nem vai sofrer. Sabe por quê? Porque quando Jesus sofreu, diz lá Isaías 53, não está no telão, está na minha mente, no meu coração, mas Isaías diz assim, ele como aflito, ele foi levado como ovelha muda, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a morte de Cristo, mas aí Mel Gibson ficou milionário, arquimilionário, muito mais do que era, porque lançou um filme A Paixão de Cristo, teve igreja pregando e fazendo cultos, colocando aquele filme, o pessoal chorava, mas desculpe, não derramei uma lágrima. Bicho, você é durão. Não. Mas eu já trabalhei na central, eu era polícia ferroviária em 1982, na rede ferroviária federal. O que vocês podem pensar de coisas assim, eu já manipulei. Eu não vou ficar falando muito aqui para ninguém ficar tão assustado. Deixa isso para lá. Mas eu tenho história e eu nem imaginava que um dia era para poder ter essa autoridade para dizer a você aqui, não caiu uma lágrima. Porque sangue por sangue já vi muito, irmão.
essa sensacionalismo, daqui a pouco vamos ter domingo uma cantata, mas ela tem um cunho todo espiritual. Agora, esse sensacionalismo financeiro que se faz hoje aí, para ganhar dinheiro às custas, está totalmente equivocado, porque o sofrimento de Cristo não estava só nos açoites, ou só em carregar a cruz, estava na alma, estava um sofrimento de pecado, estava aquele sentimento que ele estava sentindo dores de pecado. Ele sofreu as nossas dores, ele pagou o nosso preço, irmãos. Então, o verdadeiro segredo e sacrifício da cruz do Calvário foi alguma coisa além da salvação. Ele materializou a salvação, porque antes não havia salvação, tanto que diz que ele foi lá, resgatou das mãos do inimigo, do inferno. Por quê? Porque aquelas pessoas, não que elas tinham ido para o inferno, mas elas morreram sem saber sobre a salvação. Isso tudo é um sentido meio que metafórico, figurativo, entendeu? Para que você entenda que aquelas pessoas não trataram de salvação. Por isso que às vezes a gente canta, caminhando eu vou para Canaã. Nós não estamos mais caminhando para Canaã, mano, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Caminharam para Canaã aqueles que morreram antes de Cristo, eles não sabiam. E aí sim, diz que o evangelho foi pregado, quer dizer, isso é uma coisa linda, maravilhosa, é um eixo espiritual, é quase que um assunto escatológico, e que nem nos cabe ficar aqui tentando explicar muito, porque Hebreus 6, 1 e 2, diz que é para a gente não ficar pensando nessas coisas, é para a gente aprender a graça de Deus, para a gente se deixar, Hebreus 6, 1 e 2, quem quiser anotar, Hebreus 6, 1 e 2, diz que é para a gente deixar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, e nos deixar levar para o que é perfeito. Então, o que eu quero com isso dizer a você? Jesus fez o religare. Que religare foi esse? Ele materializou a salvação, ficou pública a salvação, então, daquele momento em diante, começaria-se a falar mais em salvação, que só foi dita muito mais claramente por Isaías, que o apóstolo Miguel Ângelo chama de apóstolo Paulo do Velho Pacto. O profeta Isaías deu uns relances, Davi, o salmista, alguma coisa nos salmos, mas, sabe, não era nada muito claro, era tudo como promessa, sabe, para um futuro. Jesus materializou isso. Jesus cumpriu toda a lei e confirmou todos os profetas. Esse foi o primeiro ponto de Jesus no seu ministério. E o segundo, a morte na cruz, ele religou o homem à promessa. Ele religou o homem ao seu estado anterior de espírito com Deus, de um espírito com ele. João fala isso. Paulo fala isso em Efésios 3:20, quando ele diz, agora, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas 2:20 diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, esse nosso espírito agora aperfeiçoado, agora como Deus nos vê, diz que Ele nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus, uma vez por todas, nós já lemos aí. Então, agora, nós temos condições de hoje. Gálatas 6:8 diz uma coisa que fecha isso que eu estou dizendo para você aqui, que é o religare, sabe? A religião, a verdadeira religião, o religare de Cristo. Ele diz assim, porque o que semeia, a diferença hoje, é que nós precisamos entender, entende, Victor? A gente precisa entender hoje, é que todos nós, se nós não fôssemos compostos de carne e de espírito, se ainda não houvesse em nós um pecado na carne, e uma perfeição no espírito, isso aqui não se chamaria terra, se chamaria céu. Você tem a liberdade, João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então hoje nós vivemos a liberdade da graça de Deus, mas eu digo sempre, liberdade sem responsabilidade gera tragédia. Liberdade com responsabilidade gera autoridade. Não sei quem viu aí, passou esse final de semana, um jovem que é funkeiro e tal, e estava viajando, aí chegou em São Paulo, viu lá o Camaro branco dele, ainda filmou, disse, olha meu amiguinho, estava com tanta saudade de você e tal. E saíram pela rua aí, a pessoa dirigindo, bateu, destruiu o carro. O motorista morreu, que era grande amigo dele, ele está bem mal ainda no hospital. Eles tinham um carrão que dá 240 por hora, mas eles não tiveram responsabilidade. Eles tinham liberdade, mas eles não tinham responsabilidade. Então, liberdade sem responsabilidade não gera autoridade.
Eles não souberam cumprir a autoridade que eles tinham sobre aquele carro. Deu tragédia. Porque eles foram irresponsáveis. Então, nós hoje temos a liberdade, mas nós temos que sentir e observar que nós estamos num mundo, que é o mundo cosmos, que é um mundo que jaz no maligno, que estamos sendo o tempo todo peneirados, como Pedro foi. Jesus disse para ele, arreda-te. Olha, andava coladinho em Jesus, hein? Estamos sendo peneirados o tempo todo ainda, porque você viu ali, a nossa carne não foi resolvido, o problema da carne. Deus condenou na carne o pecado, diz a palavra aos Romanos. Sabe, a carne, o pecado foi condenado na carne, a lei estava enferma. Então, nós precisamos entender que há um limite que nós temos que cuidar, porque o mundo aion está aí nos peneirando, a nossa carne é tendenciosa, e nós estamos muito frágeis e sensíveis com essa questão da carne. Mas nós precisamos só estar atentos, não descuidar para saber a linha tênue. A carne pode vir até aqui? Pode. Porque você não pode ultrapassar a linha da liberdade da carne. Quando chega aqui, você tem que entender que isso tudo aqui, que diríamos nessa volta que seria a carne, isso tudo aqui tem que estar submetido a alguma coisa superior na nossa vida, que é o Espírito de Deus. Aí ele diz, o que semeia para a carne, sabe, é o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, não olha essa linha tênue, não está preocupado, diz, não estou nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode, meu amado. Tem que ser como a minha paródia do Roberto Carlos, daqui para frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, e é desse jeito, irmão. Desse jeito. Porque se você semeia para a carne, da carne, você colherá corrupção. Que corrupção é essa? Aquela corrupção cheia de dinheiro? Não é desse tipo de corrupção. Essa palavra da sua máxima da etimologia é coisas corruptíveis. Você colherá coisas dessa terra, você colherá coisas que vão se corromper, que vão se destruir, que vão se desfazer. Não são coisas eternas, porque ali é o contrário senso. Olha, ele diz assim, olha, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Religare, colherá o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nesta terra, você começará a andar em boas obras, como está Efésios 2:10, preparadas de antemão. Você vai se sentir seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você vai se sentir reconectado à eternidade. É como eu tenho dito aqui, a pessoa vai dizer para você, você vem de onde? Você vai dizer, eu venho do céu. Ah, mas você é natural de onde? Ah, tudo bem, eu sou natural de Minas Gerais, mas sou sobrenatural do céu. Você tem duas identidades, uma natural e uma sobrenatural, uma da carne e uma do Espírito. Quando você ora a oração que Jesus ensinou, que é bom você ter esse livro do apóstolo, as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso, que é para você não ficar só repetindo o Pai Nosso, mas entender como funciona. Mas quando você diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Opa! Não é assim no céu como na terra, é assim na terra como no céu. Eu tenho então que viver no céu, na terra, como se eu estivesse no céu. Tem gente que diz assim, essa casa está um inferno. Nunca diga isso da sua casa, irmão. A tua casa tem que ser o céu. Quanto mais a tua casa for o céu, mais isso aqui vai ser igreja. Se você não tiver o céu na tua casa, isso aqui não será igreja, principalmente para você. Até porque se você amanhã depois mudasse, isso nunca vai acontecer em nome de Jesus, nós é que vamos comprar essas casas todas aqui do lado, vamos comprar esse lugar que está ocupado por um centro de macumba e vai ser uma torre vigia de oração 24 horas, são sonhos que Deus já colocou na mente do nosso apóstolo. Esse quarteirão aqui todo vai ser nosso, irmão, cidade refúgio, isso vai acontecer, eu creio, eu concordo, está ligado, irmão, está ligado na terra, isso é eternidade. Isso é a vida eterna, isso é a nossa condição espiritual, é pensar e não ficar limitado. Quando que a Rosa pensou, que imaginava, né, Edmilson? Um lugar que não se encontra nada por menos de 200 mil reais, no mínimo, vocês pagarem 75 mil, e agora, porque vai ter aquele letreiro, acreditem, vai dobrar, porque vai ter o preço do ponto que Deus está dando para vocês, não é mais só um terreno.
Não é mais, agora é o que Deus é a eternidade, é o recurso ilimitado. É como diz Filipenses 4,19 diz: Senhor vai suprir as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Isso é colher vida eterna, isso é a organização do mundo ecumene, isso é nosso direito, isso é nossa herança, esse é o povo que nós fazemos parte, esse é o nosso mundo. Eu sou natural de Minas Gerais, mas sou sobrenatural do céu, e você? E canta naio manai, aleluias. Marcos capítulo 6, versículo 11. Se em algum lugar, olha, isso é interessante aí, rapaz. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Muita atenção. Você sabe que eu às vezes, me dá uma certa inquietação, porque eu não fico mais preocupado. Mas quando eu vejo, Cláudia, isso é muito importante, pastora Cláudia Trajano, para você que está lá naquele lugar, onde tem uma idolatria acirrada. Eu vou dizer, uma vez, uma pessoa, estamos fechando o nosso estudo dessa manhã, vamos ficar nessa letra aqui. Uma vez, um grande industrial de sapatos mandou 2 pessoas em campo para fazer uma pesquisa, que ele estava interessado em colocar uma fábrica de sapatos em determinado lugar. E daí um mês, ele recebeu, naquela época ainda era aquele telex, né? Não tinha fax nem ainda. Ele recebeu, depois de um mês, um telex de cada um dos gerentes que ele mandou fazer a pesquisa em campo, mandou para a mesma cidade, sei lá, nesses lugares aí, Manaus, né? E só que ele não falou para os 2 que estavam indo, mandou separadamente e pediu o relatório. 2 meses depois, ou um mês depois, veio a carta de um dizendo: olha, desiste, não adianta montar fábrica nenhuma nessa cidade, porque aqui ninguém usa sapato, eles andam descalços. Ninguém usa calçados aqui. E depois recebeu uma do outro: patrão, não monta uma não, monta 3 fábricas aqui, porque aqui ninguém usa sapato, ninguém usa calçado, está todo mundo descalço, vamos vender muito sapato para essa gente. Então a diferença entre o pessimista e o otimista, a diferença entre quem não tem visão e quem tem visão. Então isso é um fato. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas nós precisamos ter uma atenção muito grande para nós não perdermos tempo. Evangelho não é para ficar discutindo, o evangelho não é para ficar debatendo, o evangelho é para você ensinar. Quando for para você pregar, vai acontecer igual a mim. Quando eu fui agora para São Paulo, eu cheguei no aeroporto, não contei isso aqui ainda para vocês, eu tenho 5 minutos para contar, ficou para hoje. Eu estava indo para Atibaia, e peguei um voo para São Paulo, para Congonhas. E quando eu cheguei, eu tinha feito o check-in, que eu gosto de fazer o check-in antes, que aí é só mostrar o celular, né, para escanear o código. Eu já tinha feito o check-in lá do aeroporto e marquei um lugar, porque eu não gosto muito de sentar em cima da asa, ali naqueles lugares sobre a asa, né? E eu troquei, então, não tinha na frente, eu gosto de sentar na frente, para não sentir aquele cheiro de combustível quando eles estão abastecendo. Mas só tinha lugar lá atrás. Aí eu falei, bom, então vou colocar lá no penúltimo lugar. Coloquei lá no K22, janela, último lugar. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu fui passar, a moça pegou a minha identidade. Porque aí, eles olha a identidade, já passa, já está no celular. Ela não, pegou a identidade, eu estranhei, falei, será que vão me prender aqui, né? E ela falou assim, olha, você vai ficar no 10, no 10A, que é janela. Eu falei assim, trocou, mudou? Ela mudou. Imediatamente veio na minha mente aquela questão: você fez o check-in, você gastou tempo, você escolheu o seu lugar, você vai aceitar o 10? A minha carne queria brigar. Você lembra do Daniel Brigão? Daniel Polícia Ferroviária, Daniel Paraquedista, Daniel da equipe atlética da rede ferroviária, Daniel que, sabe, outras coisas que eu não vou nem contar aqui, que não dá tempo. Veio aquilo, porque a minha carne está aqui, incubadinha, ela está aí. Eu que não vigia a minha carne. E aí, no mesmo tempo, veio aquela voz, amados, olha a voz, por isso que é bom a palavra, alimentar o teu espírito, porque se o teu espírito está alimentado, você tem condições de reagir no espírito. E acredite, a igreja é o posto de gasolina da tua fé, do teu
tanque de combustível espiritual. Aqui você recarrega. Quanto menos a pessoa vem à igreja ou tem contato com a igreja, mais ela fica sem combustível. Às vezes fica na reserva. Está cheio de crente na reserva aí, irmão. Já viu como a gente anda na reserva? A gente não acelera muito, a gente joga na banguela na descida, passa perigos. Todo mundo aqui, eu que não gosto muito de parar no posto, quando viajo, às vezes tem essas experiências. Quando vejo, está na reserva e não aparece um posto de gasolina. E aí? E aí que eu, graças a Deus, como estou bem abastecido, graças a Deus, estou transbordando, amados, acreditem, e quero que todos aqui estejam, veio a palavra, vai cooperar para o meu bem. E falei, tá bom, peguei e passei. Quando eu me sentei no avião, uma senhora, eu me sentei, ela olhou para mim e falou assim, eu estava aqui pedindo a Deus que colocasse alguém do meu lado, que me ouvisse, porque eu estou com síndrome do pânico, eu precisava tanto de alguém que me ouvisse. Eu falei, então amém, minha amada, porque eu estou aqui colocado por Deus, porque o meu lugar era lá no 22K, então eis-me aqui, pode falar à vontade. Cooperou para o meu bem, sabe por quê? Porque eu quero nessa terra, amados, é ser útil no reino de Deus. Qualquer coisa que eu fizer nessa terra, ainda que Deus me dê um Camaro, e eu prefiro o amarelo, que vocês sabem que eu gosto de amarelo, vai ser para glorificar o nome de Deus. Se Deus um dia, é o que eu fico pensando assim, se Deus um dia quiser me dar, bem que eu quero. Se Ele me der sei lá, aquelas motos altas, bonitas, de 600 cilindradas, de Tenerê para cima, eu quero. A minha esposa disse, não quero, né? Já andamos muito de moto, mas são coisas que eu gosto, eu curto, tá bom, então me dá um jet ski que eu gosto, sabe? Vou começar a pregar quando estiver online, vai que alguém me dá, né? Irmãos, eu não estou fechado para essas coisas, mas também isso não é o meu foco principal. Se der, amém. Se não der, eu estou feliz com tudo que eu tenho hoje, amados. Eu não ando em procura da felicidade. Outra coisa, aquelas pessoas que vivem em procura da felicidade, às vezes mudam de estado, mudam de bairro, estão procurando a felicidade, é porque elas não se encontraram. A felicidade não está de fora para dentro, a felicidade está de dentro para fora. É semear para o Espírito que vai colher o quê? Vida eterna. Vai colher a felicidade. E aí, onde você passar, você transmite felicidade. Aí tem que ter cuidado, porque é o que eu estava dizendo, Deus me colocou num lugar para falar para uma pessoa que depois ela começou, tá vendo, por isso que eu não gosto de padre, porque tudo que ela me falava, eu esperava, deixava ela falar bastante, né? Depois eu até falei para ela, eu sou psicanalista, Deus ainda te colocou aqui do lado um bispo que é psicanalista, então eu entendo bem do que você está dizendo. Fique tranquila. E comecei a dizer, olha, começa aí, você já me disse 3 vezes que você tem síndrome do pânico. Você vai dizer a partir de agora, eu estou tratando uma síndrome do pânico. Eu não tenho uma síndrome do pânico. Não receba mais isso e tal. Quando saímos do avião, eu disse, e aí, está tudo bem? Ela disse, estou tudo bem, eu não tenho síndrome do pânico mais. E tudo, além de eu ter contado o testemunho que eu contei aqui para vocês, da minha reação, tudo eu falava, respondia ela na palavra, e dizia, reaja na palavra, viva a palavra, alimente-se da palavra, depois vou te dar o meu link. Ela, olha, está vendo, eu sou católica, mas eu nunca vi, e eu só comecei a pregar para ela, porque ela foi me perguntando, ela disse, eu sou católica, você é o quê? Eu disse, eu sou evangélico. O senhor está indo passear? Eu falei, não, estou indo a trabalho, eu sou bispo de missões, de uma igreja, estou indo lá. Bom, no final, eu dei a ela o endereço da igreja Cristo Vive Nossa em Santos, já passei o contato dela para a Bispa Ione, daqui a pouco a família toda estará lá, e era a terra fértil. Pode aplaudir ao Senhor. Eu oro, eu peço a Deus para me colocar ovelhas, para me colocar pessoas que querem ouvir Deus. Eu não quero discutir evangelho. Aliás, eu sou insuportável, eu sou uma pessoa insuportável, sabia? Se não gostar da graça de Deus, eu sou insuportável. Porque Paulo disse que nos últimos tempos, alguns não suportariam a sã doutrina. Se não suportar a sã doutrina, não me suporta. E tem uma coisa, hein? Quando eu percebo isso, eu faço aquilo ali, ó. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ou ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Porque se a pessoa se descuidar disso, amados, é um mandamento. Você viu há pouco tempo o escândalo que foi aí, um grande cantor gospel, foi lá, dentro do centro espírita, amados, bateu corimba com o pessoal lá, desculpe. Nós não podemos nos descuidar, porque senão o mundo aion, as trevas, o cosmos que jaz no maligno, faz a gente perder tempo. Quanto trabalho com esse homem, que você dizer aqui não está online, espero que não esteja, mas tudo bem, é público.
Mas o Kleber Lucas, uma pessoa super admirada por nós, louvores maravilhosos, amamos ele, nosso apóstolo ama, é amigo, tem intimidade, mas ficou muito triste. Está numa rota errada, amados. Se tornou um ativista religioso. Nós não somos ativistas religiosos. Você não é ativista religioso. Você é um ministro da nova aliança. Você é um despenseiro dos mistérios de Deus. Onde não se prega Cristo, onde se é contrário a Cristo, onde se é contrário à salvação e ao Evangelho, como é um centro espírita, que todos sabem disso, a gente não tem que colocar o pé, amados. E se colocar por alguma necessidade, espero que caia essa ficha nele, ele foi lá e viu que ninguém ouviu, que ele possa sacudir o pó e voltar à rota, que nós estamos abertos aqui, sabemos do chamado dessa pessoa, mas ele perdeu muito com isso, acreditem. Ele e os que estavam lá com ele tiveram uma equipezinha. Primeiro de Deus e depois daqueles que estão atentos ao reino de Deus, entende, Gilda? Nós somos o mundo ecumene, houve uma organização, o Senhor disse, dele vos escolhi. É como se, sabe, hoje em dia não sei se existe, mas já vende o feijão catadinho, né, para quem quer, mas antigamente que a gente colhia feijão, a minha mãezinha separava lá assim na peneira, a gente ia catar feijão. Lembra escolher feijão, catar, a gente chamava de catar feijão na roça. Eu tive essa experiência também. E a gente colhia os melhores ali, catava o feijão. Você é um feijão catado por Deus, irmão. Você é um feijão escolhido por Deus. Como é que você vai querer cair de novo naquela peneira do mundo? Está entendendo, Arinda? Você é nobre. Você tem uma condição, você tem uma identidade sobrenatural. Você é do mundo ecumene, você foi escolhido do mundo cosmos, você foi separado para um diferencial nesta terra. Amém? Próxima semana nós vamos falar na letra D, olha, santos e fiéis irmãos em Cristo. Imaginem como isso vai ser importante para a nossa vida espiritual. Por hoje, entendamos que nós estamos reconectados à eternidade, que nós temos que observar o limite entre carne e espírito, que o nosso chamado é sobrenatural e que a nossa identidade maior tem que ser a sobrenatural. Você tem uma identidade natural e uma identidade sobrenatural. E que nós fomos escolhidos. E agora? Eu vou reclamar? Eu vou glorificar a Deus e eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer neste mundo. Eu vou manifestar Cristo neste mundo. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem, eu serei o bom perfume de Cristo. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Senhor, e a tua graça, Deus, o teu amor, Jesus, e as doces consolações do teu Santo Espírito, Deus, esteja hoje e sempre em nossas vidas, Pai. E cremos, Deus, que fomos separados, escolhidos para sermos sal e luz nesta terra, Pai. Graças a Deus por isso, amém e amém. E o povo de Deus diga amém. Aleluia. Graças a Deus. Uma tarde de vitórias em nome de Jesus.